Olá, tudo bem, amigos? Estamos aqui então para fazer mais uma conversa, né? Trazer a palestra para a noite de hoje, ao vivo, pelo Facebook do Centro Espírita Casa do Caminho. E para isso, eu escolhi uma oração, uma leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, que é intitulada Tua Fé. É a número 113. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-los na expressiva afirmação: tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e em quem nada confia somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível para ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então agora, vamos fechando os nossos olhos, conectando o nosso coração com o alto, sintonizando as vibrações de amor, pedindo à espiritualidade amiga que nesse momento conecte a cada um de nós como pequenos sóis que iluminam os lugares onde estamos, independente da área geográfica, e conectados uns aos outros, possamos fazer uma linda chama de luz de cada um dos nossos corações, que possamos estar conectados agora, vibrando com fé diante do tema da noite de hoje, para que a espiritualidade amiga atenda ao nosso pedido em saúde, nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, e toda essa vibração de amor e luz possa auxiliar a todos os enfermos ou descrentes deste amparo de Deus. Assim, iniciamos a fala desta noite, certos do amparo do Altíssimo, e que em todo momento em que estivermos aqui conectados, Ele esteja atendendo a cada um necessitado,
a começar por cada um de nós, aliviando qualquer coisa que possa estar nos incomodando e que possamos também contribuir, doando fluidos para todo o trabalho da espiritualidade necessário. Que assim seja. Muito bem. Então aqui na tela eu tenho a tela do vídeo e uma tela dos slides e vou estar passando eles e conversando sobre a proposta dessa noite, que é a espiritualidade e a saúde, né? Então, para iniciar, nós fizemos um slide contendo círculos e esses círculos entrelaçados. Porque entendemos que através da falta de saúde, ou medo da falta de saúde, nós nos aliamos mais ao nosso ser religioso, né? O nosso ser espiritual, ao nosso ser que crê mais. E entendendo que somos seres ainda em desenvolvimento, estamos do segundo para o terceiro grau da nossa escala evolutiva, né? Nós precisamos ainda da presença das doenças para que despertemos em nós mais atenção ao nosso eu espiritual. Então, à medida em que nos colocamos em situações como as que estamos agora, talvez o nosso cuidado com a nossa saúde aumente e isso permaneça, né? Para que a gente possa ir cuidando tanto do nosso corpo físico, funcional, que vá cuidando também do nosso ser, né, espiritual. E como que a gente faz isso, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho alguns conteúdos sobre saúde e como que a espiritualidade, né, a crença na espiritualidade muda os cenários e nós vamos então depois conversarmos como que nós podemos melhorar as nossas atitudes e estarmos conectados então a essa espiritualidade maior. Muito bem, espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde das pessoas. E o conceito de espiritualidade, segundo a Associação Americana, né, médica, é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ela é expressa nas buscas individuais para um sentido último através da participação na religião ou crença. Em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo e nas artes. Ainda sobre a união da palavra espiritualidade e saúde, nós vamos encontrar vários eventos que ocorrem mundialmente, e eu selecionei aqui alguns que ocorreram já no Brasil, com o contexto ciência, saúde e espiritualidade. Então, nós tivemos, por exemplo, o 8º Simpósio de Saúde e Espiritualidade, né? Organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos livros publicados, Medicina, Religião e Saúde. Nós temos jornadas estaduais, por exemplo, a Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade. Nós temos dentro dos cursos da área de saúde, muitas vezes a medicina, disciplinas voltadas para o entendimento da visão, né, saúde e espiritualidade, para que as pessoas possam também estar preparadas para que mais do que nunca agora possam estar interconectando esta relação que nós espíritas já conhecemos, né? E já sabemos
da existência. Muito bem, na revista, né, O Dia, em 2013 ainda, tem uma matéria que eu achei muito interessante, intitulada Ciência comprova elo entre saúde e espiritualidade. Então, como subtítulo está, bons sentimentos reduzem os riscos de doença cardíaca. Então, nós vamos ter também outras pessoas da área da medicina, né, como a Sophia Bauer, né, que olham para o quesito espiritualidade como um caminho para a saúde, né? E muitas técnicas que nos ensinam, por exemplo, em meditações, a respirar com o coração. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas respirar com o coração é quando a gente está conectado ao nosso coração. E aí uma correlação que nós podemos fazer é que a ciência vai comprovando que bons sentimentos podem reduzir riscos cardíacos. Então, se a gente puder, né, refletir sobre isso, o quanto que nós podemos auxiliar os nossos corações a terem menos doenças através, né, de bons sentimentos. E uma outra chamada desse mesmo artigo é: perdão, tolerância e paciência são antídotos contra altas de colesterol e pressão arterial. Nós não estamos dizendo que uma coisa exclui a outra, mas mais como uma proposta de refletirmos que a ciência já tem trabalhado muito para tentar encontrar essa correlação entre o quanto eu cuidar do meu eu espiritual possa refletir positivamente no meu corpo físico. A fé, né, pode ser uma grande aliada da saúde, faz bem para a humanidade, melhora a resposta aos processos de quimioterapia ou radioterapia e ainda pode ajudar o combate à depressão, ansiedade e problemas do sono. Então, mais uma dica aí, então, de alguns médicos que já estiveram em programas como no programa Bem-Estar. Também do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, nós temos uma citação que um estudo com quase 250 artigos de todo o mundo concluiu que a prática regular de atividades espirituais, sejam elas quais forem, pode reduzir o risco de morte em 30%. Né? Então, são dados que eu achei muito interessante para trazer, para refletirmos, porque nós todos estamos falando muito mais de morte nos dias de hoje. Né? O fato impactou muito o mundo todo, nós escutarmos das centenas de pessoas, né, que estavam morrendo, por exemplo, na Itália, que morreram na China, em cada um dos países da Europa, dos países da América do Sul, e isso impacta tanto a nós que nós começamos a refletir e pensar na possibilidade de sermos nós ou os nossos entes queridos, nossos amigos mais próximos, o próximo a morrer. Então, isso tudo tem um lado que é realmente, né, que nos causa medo, insegurança, às vezes um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo, conversar sobre morte é um bom começo para começarmos a tirar o tabu, né, das conversas sobre morte atraírem a morte, né? Então, quando nós estamos com mais conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, por exemplo, quando conversamos da possibilidade da imortalidade da alma, que para nós que estudamos
as crenças espirituais, espíritas, é muito claro a existência da nossa alma após a morte do corpo, nós começamos a também olhar com esperança para o momento da passagem da morte, né? Isso, obviamente, é muito doloroso quando estamos passando por um processo de dores da nossa alma, por mortes que hajam acontecido recentemente, né? Mas sempre que lembrarmos do Deus amoroso, justo, bondoso, nós vamos entender que é um processo natural estarmos nesta vida e outra hora estarmos na vida espiritual. Depois estarmos na vida encarnado e estarmos na vida espiritual. Hoje também nós vamos encontrar muitas imagens na internet da equipe, né, em saúde, reunidos, né, orando, pedindo a Deus. Agora, domingo mesmo, estava vendo uma live de 2 médicos falando de saúde integral do ser humano, o quanto que isso impacta, o quanto que eu, enquanto ser humano, acreditando na minha recuperação, posso auxiliar o tratamento a ser positivo. E os médicos citavam vários casos de pessoas que tomaram remédio, entendendo que as pesquisas já tinham dito que aquele remédio era excelente para determinada patologia e começaram a melhorar muito a reação do organismo. De repente, sai então um artigo dizendo que aquele remédio não era tão bom assim. E imediatamente, a partir dos próximos dias, os índices do organismo desse indivíduo começam a piorar. Então, a influência que tem o pensamento positivo e uma atitude positiva frente à nossa saúde quando estamos passando por um momento de saúde doença, né? Então, a conexão espiritual, ela dá um ânimo diferente para que esse indivíduo encontre forças para passar uma fase muito difícil muitas vezes, né? Por que isso acontece? Então, nós fomos encontrar em literaturas, né, que estudamos, no Livro dos Espíritos, nos livros de saúde, do Alberto Almeida, né, a energia que não vemos. Então, quando nós vamos correlacionar, depois de ler alguns materiais, assistir algumas palestras, eu montei um slide com 3 grandes círculos. Um deles, o sentir o amor de Deus. O outro, a energia que não vemos. E o outro, a força da prece. Então, quando nós conectamos esses 3 aros, e entre eles há uma intersecção, nós podemos dizer que quando nos colocamos em oração, por exemplo, temos a certeza de estarmos trocando a energia, né? Recebendo energias dos nossos amigos espirituais, anjos guardiões, da espiritualidade maior, de Deus, do ser superior que quisermos nos reportarmos. À medida em que fazemos essa sintonia através da prece com esta energia amorosa, que muitos de nós que vamos estar assistindo essa palestra chamamos de Deus, é possível então entendermos que há uma concretização da energia em que não vemos e que o nosso corpo, o nosso coração se sente acalentado por essa energia que não vemos, mas temos a certeza de existir.
Eu gostaria de citar para vocês assistirem um filme que se chama Profecia Celestina. Talvez vocês encontrem no YouTube. É um filme mais antigo, mas ele traz a busca incessante de algumas pessoas para que descobrissem pergaminhos, materiais que comprovassem a existência de algo e que ainda não estava descrito. E em algumas das cenas mostra muito a importância de você olhar além do objeto material, entendendo que em tudo há uma energia. Excepcionalmente, a energia, então, da espiritualidade que anima os seres da Terra, no nosso caso, né? Então, há uma cena muito bonita em que todos esses buscadores encontram uma grande praça e, olhando só com os olhos do corpo físico, identificam somente a praça, mas que na energia de todos aqueles, naquela inspiração, naquela outra dimensão, naquela vibração maior, conseguem visualizar todos os amigos espirituais que os tinham ajudados a estar ali. Então, quando nós utilizamos da prece como um recurso para este caminho de sentir a energia amorosa de Deus, nós entendemos que isso faz muito bem para benefício da nossa saúde física também. Muito bem, algumas técnicas que encontramos hoje, né, ajudam muito a aliviar o sofrimento humano. Nós temos as práticas integrativas em saúde e nós temos também as atividades que os centros espíritas oferecem aos usuários, né, aos frequentadores dos templos, né, ou das casas espíritas. Um deles é através da imposição das mãos do trabalhador, a aplicação do passe. Então, através do passe, nós temos vários livros, inclusive de Chico Xavier, né, de psicografia, de Emmanuel, que vão trazer a informação que se passa espiritual de fluidos, utilizando desse veículo que é o trabalhador, mas o beneficiado, então, sendo aquele que busca este alívio, né, para o sofrimento humano. Então, a prática do passe, nós identificamos como uma atividade fraterna, né, espiritual, que diversos, ou se não todos, os centros espíritas oferecem àqueles que ali chegam. E se nós pensarmos em conectarmos sozinhos com a espiritualidade maior, vocês acham que seria possível estarmos recebendo também essa energia de fluidos? Vamos tentar pensar agora. Você acha que é possível você, na tua casa, fazer uma prece do coração, elevando o pensamento ao alto, pedindo a Deus que ampare a você naquele momento? Você acha que isso é possível de ser acessado? E eu vou te dizer que sim, existe o passe espiritual, em que não há necessidade do intermédio de um trabalhador para que ele aconteça. Então, nós todos temos esta possibilidade.
eu estava marcada, né? Já estava a página marcada da leitura do 113 daqui desse livrinho, mas por alguns segundos antes de iniciar a palestra, que eu abri nessa página. E se nós voltarmos a olhar aqui, nós vamos encontrar, né, a tua fé. Então, a espiritualidade, por exemplo, me auxiliou de forma direta a encontrar esse texto deste livro que eu selecionei na minha casa para trazer aqui para eu fazer a palestra, para ler para vocês e para ler para mim, por primeiro, vamos dizer assim, para que a gente tenha a certeza desse amparo e que isso também nós podemos fazer com o nosso eu diretamente com a espiritualidade. Quando nós acreditarmos, né, nestas palavras, a tua fé te salvou, e conseguirmos colocar em prática no nosso dia a dia, muito mais seremos capazes de acessar da espiritualidade para cada um de nós. E então, ele vai dizendo no texto e vai dizendo assim, ó: nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé. Sem o concurso da minha fé, não é possível, então, que somente através da fé dos terceiros que intercedem por mim, eu seja curada. Então, esse é um movimento muito individual que nós estamos aprendendo a fazer agora, muito mais do que antes. Muitos de vocês que estão assistindo já deviam fazer muito tempo antes que eu. Mas eu vou dizer para vocês que toda essa experiência tem nos acrescentado a conectar-me, né? Tem me acrescentado a ideia de que eu preciso fazer algo, eu preciso fazer mais, eu preciso conectar-me diretamente com a espiritualidade também. Estamos, a maioria de nós, há 2 meses, né? Foi 17 de março que iniciamos aqui em Santa Catarina o afastamento social. Então, 17 de abril já fez 1 mês, 17 de maio já fez 2 meses, né? E estamos, então, buscando forças e recursos para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade maior, pedindo que nos ampare, que nos dê saúde, que nos aumente a imunidade. Então ele vai seguir, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, tudo está interconectado, não é? Muito bem. Uma outra situação que nos ajuda muito a conectarmos, né? Além da prece e o pedido do passe espiritual, é a meditação. Então, quando nós nos colocamos na prática de meditação, nós conseguimos ter mais o controle de algumas atividades da nossa vida nas nossas mãos. Por quê? Porque nós vamos conseguindo trazer para a nossa consciência alguns medos que nós temos, algumas inseguranças que nós temos, e que se nós não paramos de fazer tudo que estamos fazendo na correria do dia a dia e conectamos com o nosso eu, fica mais difícil de nós, então, acessarmos essas informações de nós mesmos. Então, a meditação pode sim ser um ótimo recurso que nós vamos estar utilizando para o nosso eu conectarmos com a espiritualidade maior. As conversas, as preces,
ao redor de uma mesa. Então, aqui eu tenho uma imagem de Jesus celebrando com os discípulos a Santa Ceia. Então, quando nós nos colocarmos em casa, ao redor da mesa com os nossos filhos, como no caso, então, aqui na minha casa, do Cristiano, do Lucas e da Beatriz, estamos agora com meu pai e a minha mãe aqui conosco. Então, ontem, ou antes de ontem, nós estávamos refletindo do quão maravilhoso é estarmos conectados com os pais que me geraram, colocando tão em contato próximo com os filhos que geramos. E essas 3 gerações unidas em sintonia de família. E quando nós nos colocamos assim para estudar o Evangelho, então o ápice, do saboreio da espiritualidade em favor da nossa saúde física, emocional e espiritual. A água magnetizada é um outro recurso a que podemos recorrer quando nós formos fazer uma prece de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, na hora de levantar, na hora de deitar. Nós podemos colocar uma água, um copo com água, uma jarra com água, e pedirmos amorosamente com o nosso coração que a espiritualidade faça uma fluidificação. Então, a espiritualidade faz essa fluidificação diretamente na água. E nós podemos, então, aumentar a nossa imunidade tomando desta água ao longo do dia. Ou se nós optarmos por colocar uma jarra de água, uma garrafinha de água na nossa cabeceira da cama, no outro dia podemos estar tomando, tendo a certeza de que a espiritualidade colocou lá fluidos necessários para o nosso corpo físico, para a nossa saúde física e emocional. E assim também para os nossos familiares, Aqui mais uma imagem da prece e uma imagem também que eu selecionei para falar para vocês. É uma imagem de uma jovem deitada no colo de Jesus. Então, às vezes, nós erramos. E não é uma exclusividade minha ou sua. Todos nós erramos. Todos nós temos dias em que a gente não se sente acalentado. Todos nós temos dias que a gente está mais ranzinza, mais bravo. Então, se nós tivermos o hábito de pararmos um pouquinho, nos alinharmos ali onde a gente está e nos envolvermos no abraço de Jesus, que olha por nós, que nos pega no colo, que afaga o nosso cabelo, que cuida amorosamente do nosso ser, indistintamente. Aquela energia amorosa é um ótimo recurso de nos colocarmos em sintonia espiritual. E assim nós aumentamos a nossa saúde e nós ficamos mais fortes para os embates do dia a dia, porque todos nós passamos. Não é uma exclusividade de um e nem do outro. Então, que a gente possa, na figura de Jesus, na figura de Maria, encontrarmos o abraço da energia amorosa que nos envolve, que é Deus. Porque Ele está onde o nosso coração está. A possibilidade de acesso, porque todos nós somos seres dotados desta possibilidade de acesso. E cada um de nós pode, então, se conectar
com o alto através do exercício, através do silenciarmos a nossa alma e nos colocarmos em favor disso. Tem um slide aqui também falando assim, perdão, onde saúde e espiritualidade se encontram. Então, nós, na oração do Pai Nosso, vamos encontrar uma seguinte frase: perdoa-nos da mesma forma que perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós damos e pedimos que Deus utilize para conosco toda a possibilidade de perdão, tamanha com aquela que eu utilizo para com o meu próximo. Assim, nós vamos pedindo então que Deus seja justo conosco. E como que está a nossa partilha do perdão? Como que nós estamos sintonizados uns aos outros? Será que nós estamos precisando fazer o exercício de perdoar? Será que nós estamos fazendo o exercício de não julgar? Então, há uma tarefa para que a gente faça durante essa semana, um ponto de esforço, que é de repente procurarmos situações e que não estejam bem resolvidas aqui dentro do peito, para que a gente possa resolvê-las. Fazendo exercícios de auto-perdão, de perdão, sinto muito, sou grato, obrigado, né? Entre um e outro, entre eu e eu mesma, entre eu e o outro. E aí nós vamos encontrar respostas do Livro dos Espíritos, como a seguinte. Allan Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E os espíritos vão responder: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte. Deus lhes envia amparo para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. O mérito não está na extensão da prece. A prece deve servir para o estudo de si mesmos. E aí, então, Allan Kardec segue perguntando e vai perguntar assim: as preces que fazemos por nós mesmos pode modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E os espíritos vão responder: Deus leva sempre em conta a resignação. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Então, aqui está uma boa explicação de como nós podemos agir quando nós estamos num embaraço, numa situação que a gente não vê saída, né? Quem sabe nós orarmos com muita fé, bem honestamente, com o nosso coração, e acalmarmos o nosso coração para a gente poder se conectar com informações a que seremos inspirados para que nós mesmos façamos o exercício para sair do embaraço em que nós estamos. Muitas vezes a gente fica esperando circunstâncias que o outro possa nos proporcionar. Mas não, nós temos essa fé, essa possibilidade de fazermos por nós mesmos. E isso é muito maravilhoso. Quando sofremos uma aflição, então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar: quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa,
encontraremos ou na imprudência de nós mesmos, nesta vida, na nossa imprevidência, ou, obviamente, numa ação anterior. Então, nós devemos atribuir as situações em que estamos passando a nós mesmos. O que nesta fase de pandemia eu posso fazer diferente? Como que eu posso agir diferente para modificar a ação do outro sobre mim? Por exemplo, o próprio uso da máscara. Nós usamos, obviamente, por uma proteção individual. Mas se nós pararmos para pensar, nós estamos utilizando para cuidar do outro. E isso é um exercício muito maravilhoso, né? Porque se caso eu seja assintomática e tenha positivado no Covid, eu utilizando a máscara, eu não vou espirrar em cima das superfícies, eu não vou contaminar o ambiente em que eu estou com o vírus. Então, nós precisamos estar fazendo todas as atividades que cabem a nós para que nós não sejamos imprudentes, né? O uso do álcool gel, o uso da lavagem exacerbada das mãos, né? O uso da máscara, dos cuidados, do resguardo, de não sair à toa, né? Então, nós esperamos para sair de casa quando tem a necessidade de fazê-lo, não é? Então, é possível sim que a gente possa ir cuidando da nossa saúde, de todos aqueles que estamos, entendendo que isso também é um ato de caridade, é um ato que nos auxilia muito a sairmos todos desta pandemia, né? E uma outra dica em que nós temos, e que talvez muitos de vocês já façam, é o Evangelho no Lar. Então, a prece ou o culto do Evangelho no Lar é uma possibilidade, uma ferramenta, e eu deixei por último para falar, porque eu considero ela como uma ferramenta essencial para a nossa saúde espiritual. Como que nós podemos fazer? A família se reúne, né? Faz uma leitura de um pequeno trecho, como de um livrinho, como o Pão Nosso, né? Vinha de Luz, algum livrinho desse, ou algum livrinho infantil de evangelização. E nós, então, podemos nos conectar para elevar um pouquinho mais a sintonia da nossa alma. Fazemos uma prece do Pai Nosso, uma prece espontânea. Depois fazemos uma leitura, né, de um dos livros das obras básicas que nós tenhamos. Em casa nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já utilizamos também o Livro dos Espíritos, já utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos ilustrado, que é para crianças e adolescentes. Já utilizamos a própria Bíblia, né, o Evangelho. Nós conseguimos, então, fazer com uma leitura edificante, um comentário breve em seguida dessa leitura e depois uma prece de irradiação, assim como a que nós vamos fazer ao término dessa fala, logo nos próximos minutos, para que Deus irradie de bênçãos aquele que esteja necessitado dessas bênçãos. E, por fim, nós fazemos, então, uma prece agradecendo a presença de todos os nossos amigos espirituais que ficam conosco durante o Evangelho no Lar, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário da semana. Por exemplo, em casa nós fizemos de domingo às 9 da noite. E nós também colocamos uma jarra d'água ou um copo grande de água, em que, por exemplo, a Bia, que é a nossa pequena, tem o papel depois de distribuir a água, o Lucas, Bia. Nós vamos fazendo um rodízio de quem faz a prece inicial, quem faz a prece final. E assim nós vamos criando o hábito, né, do nosso
momento de oração, de culto do Evangelho no Lar em família, tá? E assim eu encerro, né, com uma prece, né, de irradiação, uma prece de encerramento para a nossa fala, né, da noite de hoje sobre a interconexão de saúde e espiritualidade. Um abraço e vamos lá. Fechando os nossos olhos, agradecendo a todo o trabalho realizado pela espiritualidade maior que nos assiste, as quais não vemos, mas tendo a certeza do amparo de cada um dos nossos amigos espirituais, que cuidam de nós, que nos acolhem nos pedidos, levando em consideração todas as nossas boas ações. Nesse momento de encerramento da nossa fala de hoje, nós irradiamos o nosso pensamento, nos colocando à disposição da espiritualidade maior, para que esta possa fazer todo o trabalho que em segundos possa realizar, dando mais saúde, dando mais conforto, dando mais esperança a todos os que estejam em sofrimento, na condição de doença e mais doentes do que saudáveis. Que nesse momento todos conectados a nós, todos aqueles que estejam em hospitais, em Concórdia, em Santa Catarina, no Brasil, na América Latina, em todos os continentes deste mundo, possam estar recebendo um conforto em seus corações, para que ajudem os medicamentos a fazerem efeitos e saiam das condições de doença para a saúde. Assim também somos gratos por todo o momento sermos amparados por esse Deus amoroso, justo e bom, e que possa atender os nossos pedidos. Deus amado, nós te agradecemos por envolver-nos. Muito obrigada por tudo que temos, por tudo que somos. Pedimos, ó Deus, que nos ampare durante toda a noite de hoje, o dia de amanhã e cada um dos dias, levando a amorosidade dentro dos nossos lares, o companheirismo e a fé. Que a saúde se estabeleça no nosso Brasil amado. Que todos os projetos de saúde pública possam ser amparados pelo trabalho da espiritualidade, a que não vemos, mas temos a certeza de que estão ali. E que em breve nós possamos ter o acesso a todos de vacinas e tratamentos eficazes no combate a tantas doenças que nos afligem, para que possamos, nesse momento de transição, mudarmos de um país de provas e expiações, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, a qual todos estamos sendo chamados. Que voltemos para o nosso lar interior, dentro de nossos lares, dentro de nossas casas familiares, que possamos encontrar o nosso eu e assim avançarmos na busca desta evolução. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Casa do Caminho, por esse convite de estarmos aqui refletindo sobre a palavra de Deus. Estejamos em paz. Um abraço.